Aqui é basicamente um modelo que é o chamado sistema dual, tá? O sistema 1 e 2. Esse modelo foi desenvolvido por alguns psicólogos cognitivos. O Daniel Kahneman é um deles, que é um cara que revolucionou a psicologia cognitiva na economia comportamental, tá? Então, qual que é a ideia principal desse modelo para a gente entender o cenário? Comportamentos que envolvem, isso de forma bastante didática, tá? Comportamentos que envolvem respostas automáticas, que compreendem a maior parte. Então, tudo que vocês estão fazendo agora, mais de 90% é tudo resposta automática. Vocês não estão, pensando e elaborando, deliberando sobre nada disso. E o elemento que envolve o comportamento ou a avaliação ou a interpretação racional. Então, a gente fala de intuitivo, certo? E analítico. Racional e irracional. A maior parte do tempo nós somos o quê? Irracionais, tá? Não é? Hã? Não, então, a questão é que não precisa, porque o modelo de ação, ele não necessariamente precisa da racionalidade. Para que a racionalidade serve? Para conseguir analisar aquilo que foi feito, quando precisa analisar, certo? E para corrigir aquilo que precisa ser corrigido, ou tomar decisões mais complexas, certo? Então, é isso que acaba acontecendo nessa circunstância onde o paciente ele apresenta comportamentos que são difíceis de mudar, porque eles são comportamentos mais automáticos, padrões. Então, eles exigem um nível de recurso de avaliação menor. O que a gente tem que estar trabalhando com ele é o quê? Num modelo de avaliação que a gente vai ensiná-lo e a gente também vai trabalhar com análise de variáveis para que ele consiga alterar o seu comportamento, ele entra num quadro de racionalização, certo? E o que a gente está tentando através disso? Que esse cenário de racionalização, a partir de um processo de repetição e reforço, faça o quê? Faça com que esse comportamento se torne automático. Então, hoje, praticamente, vocês vão para a academia de uma forma bem espontânea, geralmente, né? Vocês chegam no buffet e vocês não ficam pensando, o que o meu nutri, o que eu devo escolher? Não. Porção de vegetais, porção de carboidrato, porção de proteína, basicamente, né? Certo? Então, vocês não ficam naquele processo de ruminação racionalizando. O paciente, não. O paciente é o que é mais gostoso, o que mais me chama atenção. Não está preocupado se está batendo as proteínas ou não da refeição, ou se aquilo vai dar saciedade. A gente já faz isso de forma o quê? Automática. Então, qual que é a ideia principal quando a gente está trabalhando com mudança de hábito? É que o paciente também aprenda sobre aquilo que está fazendo. A gente não fala muito sobre reeducação alimentar, é um processo psicoeducacional que a gente faz com ele, para que ele consiga compreender a alimentação e o porquê ele faz aquilo, certo? Então, não adianta só falar que tem que fazer déficit calórico para emagrecer, mas tem que dar sentido àquilo. Quando vocês vão falar de treinamento, vocês vão dar sentido àquilo que ele está fazendo. Não, por que isso é importante? Para reduzir o nível de encurtamento, para reduzir o nível de dor, para aumentar minha mobilidade, ou para que eu consiga ter maior fortalecimento nessa região e, portanto, reduza as dores articulares, ou para que eu evite lesões, certo? Então, você consegue construir com ele um cenário onde ele está incluso naquele processo, e não somente faça o que eu mando e segue o jogo, porque para ele não começa a fazer sentido, certo? Então, por isso que o esclarecimento ele parte disso. Porque o cérebro ele vai trabalhar com elementos que vão ser o quê? Mais coerente, aquilo que pareça fazer mais sentido. Então, por isso que a gente tem que também malhar a língua para conseguir fazer com que o paciente entenda o que está acontecendo, o que ele está fazendo, para que dê sentido a isso. Porque se o cérebro encontra uma incoerência, ou se o cérebro entende aquilo que é algo que não faz sentido, ele vai interpretar aquilo de uma forma dispensável. Não tem por que eu continuar fazendo. Perfeito? Então, por isso a gente fala do cenário analítico e intuitivo, ou automático. Mas a ideia é que o paciente desenvolva habilidades de tal forma que ele consiga fazer isso espontaneamente, sem precisar ficar toda hora fazendo análise. Só que o que vai ajudar ele a fazer isso? A maneira como vocês orientam ele na consulta e na intervenção. Certo? Então, é basicamente esse cenário que corresponde. E aí, alguns chamam de sistema 1, sistema 2, que é o sistema rápido, sistema lento, tá? Analítico. E esse cara, que é o Walter Amish, que eu falei para vocês, que ele chama de sistema frio, sistema quente. Frio está relacionado ao pensamento analítico e quente é só nome de semântica diferente, porque os autores, cada um quer criar a sua forma de nomear os processos. Só que aqui entra o ponto importante. Qual que é o ponto importante? Você não racionaliza somente para contrapor aquilo que você está fazendo de forma automática. Ou seja, o paciente não racionaliza para pensar, poxa, eu comi muito esse doce. Ele racionaliza para quê também?
Para justificar o porquê ele comeu doce, para legitimar o consumo de doce. Então, a ideia da racionalização, ela não está só ancorada em comportamentos funcionais. Ela também está ancorada para justificar o porquê ele faz aquilo. Então, por isso que eu falo para vocês, sugira o comportamento, implemente o comportamento, mas implemente o quê? Justificativas e narrativas que consigam fortalecer ou que consigam manter aquele comportamento. Porque da mesma medida que ele consegue justificar do porquê ele fez aquilo de errado, ele pode tentar trabalhar agora com justificativas do porquê não fazer aquilo. Certo? Além da própria experiência, né, básica, direta com relação aos estímulos. Não faz mais sentido quando as coisas têm um nível de explicação? Tem um porquê por trás? Certo? Geralmente. Perfeito? Não é sempre assim, mas geralmente. Porque a gente consegue dar um pouco de significado e valor para aquilo que ele está fazendo. Perfeito? Tranquilo? E aqui entra o cenário de fortalecimento de certas atividades para conseguir com que ele se contenha diante de sugestões que acabam levando ele a reagir de forma inadequada. Então, por exemplo, o paciente está numa festa, come demasiadamente. Por que ele comeu demasiadamente? Contexto ambiental favoreceu a exposição. E eu tenho aqui uma região chamada região subcortical, especificamente o estriado ventral ou núcleo accumbens, que vai ativar na medida que ele está se expondo a alimentos calóricos, certo? Então, essa região, depois eu vou entrar na parte neuroanatômica, é a região que quando você se expõe a algo que para você tem um determinado valor, representa algum elemento reforçador ou recompensador, o que vai acontecer nessa região? Opa, tem um negócio interessante ali. Quando você recebe um estímulo do iFood, a mensagem do bofe, ou da morena, certo? Você tem o quê? O estímulo. O que acontece? Você fica inclinado a fazer aquilo. Dependendo do período de aprendizagem, dependendo do potencial desse estímulo e das circunstâncias que você se encontra, a parte de analisar se aquilo é ruim ou bom, demora, é mais lenta. Você automaticamente já reage de uma forma mais automática, certo? Mas o processo de avaliação, e muitas vezes, ele não é suficiente. E por isso que a gente faz o quê? Estratégia para o paciente evitar os relapsos? Planejamento. Se antecipa, certo? Porque a antecipação vai ajudar com que o paciente já tenha uma ferramenta para lidar com aquela situação. Seja uma antecipação que envolva conter exageros, ou uma antecipação que envolva lidar com aqueles exageros depois do exagero. Certo? Porque o paciente vai emitir padrões de comportamento que são aprendidos e viabilizados de qual forma? Em comer demais. Então eu tenho que trabalhar com ferramentas para que ele consiga se antecipar diante dessa situação. E é assim que eu vou treinando o quê? O famoso autocontrole. Não porque a força vai aumentando de conter, mas é por quê? Porque ele vai ter mais ferramentas para evitar com que aquela situação indesejada aconteça. Certo? E na medida que eu reforço aquele comportamento de contenção, ou seja, de antecipação, isso vai gerando mais potência de reforço e o outro estímulo que fazia ele relapsar, vai acontecendo o que com ele? Vai reduzindo a sua magnitude de reforço, certo? Isso que a gente chama na psicologia de senso de autoeficácia. O paciente começa a se sentir mais apto para alcançar o objetivo dele. Então eu não estou reforçando a perda de peso, eu estou reforçando as habilidades que vão levar à perda de peso, certo? Então, é isso que eu trabalho com o meu paciente, metas de comportamento para que eu reforce habilidades que vão ajudá-lo a chegar no peso desejado e, principalmente, manter o peso. Certo? Fez sentido? Isso aqui num paciente que apresenta certos comportamentos impulsivos, nessas circunstâncias, o que pode acontecer? Essa região frontal, ela fica mais hipofuncionante e essa região subcortical, que é a região do sistema de recompensa, né, vulgarmente falando também como região do sistema emocional, ela fica mais hiperreativa. Perfeito? Então, pensa um paciente que está passando por um certo desconforto, que a gente fala que ele tem baixa tolerabilidade ao desconforto. O que está acontecendo? Região subcortical super hiperativa é redundância, mas hiperativa, certo? E a região frontal hipofuncionante, certo?
Então eu tenho que trabalhar para que, vamos chegar aí, eu tenho que trabalhar para que eu consiga aumentar a capacidade de tolerar o desconforto dele, ao mesmo tempo eu tenho que dispor de habilidades para reduzir o nível de hiperativação daquela situação. Como? Perfeito. O que pode ser trabalhado nesse sentido? Estratégias alternativas para que ele, se é uma situação de hiperresposta emocional, então tem que trabalhar com estratégias de distração. Se é uma situação de uma resposta emocional mais suave, eu trabalho com estratégias que avaliam o antecedente, o fator que levou àquela situação. Mas também buscando aumentar o quê? A tolerância dele. De qual forma? Existe uma técnica que é chamada de procrastinação positiva. Já ouviu falar? E o que significa isso? Você trabalha com o paciente para o quê? Não pode comer para o... Deixa para comer depois. Adiar o momento que ele quer aquele alimento imediatamente. Então, normalmente ele não tem uma distância entre eu quero comer ou vou comer. Então, você combina com ele. Vamos combinar então cada dia. 5 minutinhos. Na outra semana, espera 10 minutos e come. Espera 15 minutos e come. Então, você está adiando a gratificação, não impondo alguma negativa sobre o consumo, de não comer, então você não está impondo para ele que ele não pode comer, então não está colocando nenhum dever de imposição, mas sim está adiando, ou seja, eu vou comer, mas não agora. Então, na hora que vem um desejo, procrastina ou adia. E aí o paciente vai criando o que a gente chama de habituação àquela experiência desconfortável do desejo. Exatamente. É o trabalho de procrastinação, o de adiamento da experiência gratificante. Porque o paciente começa agora a desenvolver uma habilidade de reforço que é o quê? Que é adiar o comportamento de consumo. Então, você está reforçando o comportamento de espera. Um comportamento de tolerância. Certo? Então, isso é uma estratégia interessante para aqueles pacientes que apresentam comportamentos impulsivos. Então, bateu à vontade? Você vai comer. Vamos fazer então a semana, 5 minutinhos, espera 5 minutos. Na outra semana, espera 10. Em muitos casos, o paciente depois de 10 minutos fala, passou à vontade. Então, é isso. A ideia é justamente essa. Você não cria um cenário aversivo de não pode, e além disso, você trabalha com ele uma habilidade de adiar a gratificação. E ali, ele aumenta a capacidade de tolerar o desconforto. Certo? Perdão, querido. Você comentou sobre o reforço na habilidade dele de não cometer um erro, digamos assim, no protocolo. Só que eu vejo que muitas vezes a pessoa erra, entre aspas, simplesmente por não saber o impacto real que aquele alimento, aquela bebida tem dentro de um protocolo. Por exemplo, sei lá, uma breja. Se você considerar um déficit diário de 500 por dia, se ela bebeu 2 brejas, já matou um déficit. E normalmente a pessoa que bebe não bebe só 2. Então, você acha válido, por exemplo, passar essa informação para o paciente simplesmente para que ele tenha uma noção maior de onde que ele está errando, de como que ele está errando? Certo. É importante você salientar onde está errando e sugerir uma solução. Então, não somente, isso aqui, cada cerveja tem 200, 300 calorias, você bebe 6, 7, já ferrou tudo. Não. Vamos fazer o seguinte, tendo em vista que cada cerveja vai aumentar o seu superávit de forma desproporcional e vai comprometer o nosso processo, então vamos estabelecer algumas estratégias, por exemplo, a cada bebida, a cada cerveja, um copo d'água. Ou tenta estabelecer um intervalo com a cerveja de mais ou menos 20 minutos, meia hora. Ou se não, estabelece um teto da quantidade de cerveja. Então proporciona para ele uma sugestão. Para que ele consiga, porque se deixar no abstrato, né, então tem que diminuir a cerveja. Pensando no que ele vai, pensando na sua explicação, que caracteriza um prejuízo na dieta, mas sem uma solução acompanhada, o paciente fica muito abstrato, fica intangível. Tem uma estratégia que a gente chama de se então, né? Se eu fazer tal coisa, então eu vou agir de tal maneira. Então, se eu for beber cerveja, então eu vou controlar o quanto eu vou comer e vou estabelecer um limite da quantidade de cerveja que eu vou beber. Então, é justamente uma estratégia que sai da abstração e coloca em intenção de atitude. Tá? Então, você colocar algo que é plausível para ele seguir. Então, é proporcionar, salientar aquilo que pode vir a causar prejuízo, como a gente estava conversando, mas também que solução que ele deve tomar para tentar reduzir aquele consumo. Tá? Porque senão entra naquela discussão que a gente teve agora sobre
médicos falando para o paciente que tem que emagrecer. Tá, mas como eu faço isso? O que você sugere? Ah, não, fecha a boca. Pega o seu estetoscópio e enforcar o médico. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com soluções, para que o paciente não se sinta desamparado. Tem que reduzir a cerveja, ok? Mas como eu posso fazer isso? Para a gente parece uma coisa muito clara. Não, só beber menos, porra. Né? Mas não é tão claro. Porque o paciente ele vai manter o quê? Aquela forma de beber. Só beber menos para ele é uma coisa muito superficial. Tá, mas como eu faço para beber menos? O que você sugere? É sugerir soluções, estratégias que viabilizam a redução da bebida alcoólica. Então, é mastigado. Você tem que pensar que o paciente não sabe absolutamente nada e não sabe de fato sobre alimentação. Então, tem que mastigar as estratégias sobre aquilo que você quer que ele melhore. Certo? Tem que fazer exercício. Mais exercício. Mas como? Então, sugira um horário, estabeleça um horário, inegociável, a quantidade, o tempo, quais exercícios, certo? Ou viabiliza isso para o personal. E aí você, então, deixa tudo mastigado para ele. Horário, momento. Hã? Plano de contingência do paciente. Exatamente. É um plano de contingência. Boa. Gostei. É isso mesmo. Mas o nome é esse mesmo. Um plano de contingência, onde você constitui aquele cenário para que o comportamento que vocês querem que ele inclua seja mais provável de acontecer. Mas vocês o quê? Controlam as variáveis. Tal horário, saindo de tal local, tal exercício, X tempo, certo? Então isso tudo deixa as coisas muito mais fáceis. E assim não precisa usar um sistema analítico todo o tempo, toda hora. Porque aquilo para ele é trivial. Por mais que ele queira emagrecer, os meios para emagrecer, para ele é trivial. É importante ele emagrecer. Então eu tenho que esclarecer, detalhar e mastigar os meios para eles. E acompanhar e supervisionar. Que não é só falar, não, faz isso, detalhado, tudo certinho, mas ele não tem um feedback. Porque o que o feedback é? A consequência, o reforço. Faz sentido? É bonito, né, gente? Fez sentido agora? Tranquilo? Em casa também? Pessoal, eu tô vendo uns kkk lá, uns potássio ali. Certo? Alguma dúvida aí? Você tinha falado de esperar 10 minutos, eles falaram, é igual a mãe falando na volta a gente compra. Exatamente, acaba esquecendo, né? Cai no esquecimento. Então, são maneiras que você utiliza que elas não né, são colocadas como uma imposição, mas, ao mesmo tempo, torna aquele momento mais trivial depois de um determinado período. Então, aí que a gente treina o reforço, o comportamento de paciência, de tolerância e de espera. É por meio disso. Existe um nome, inclusive, científico para isso, mas é um nome complexo. Não vale a pena se atentar a isso. Né? Vocês querem saber? Eu quero. Sim. Que é o que a gente chama de reforço diferencial de baixas taxas. O que quer dizer isso? Quando você coloca, usando o exemplo que eles utilizam com o animal, né, que é o DRL, que eles chamam, reforço diferencial de baixas taxas, e coloca o animal para fazer um esquema de razão, ou seja, vamos supor que ele bata 10 vezes, razão fixa, bata 10 vezes na alavanca e receba uma comida, um pellet, um reforçador. Qual que é o esquema de reforço de baixas taxas? É que o animal ele bata 10 vezes, só que na última batida ele espere um X tempo pré-determinado pelo experimentador. Se ele bater 10 vezes e não esperar 20 segundos para bater a última, o que vai acontecer? Ele não recebe o reforço. Se ele esperar 20 segundos entre a última patada e a outra, ele recebe o reforçador. Certo? Então ele treina a taxa de resposta dele de forma que ela é atrasada. Então vamos lá, bati 10 vezes. Para receber o reforçador, na décima, eu tenho que esperar 20 segundos, e aí eu bato a décima. Certo? Então, eu atraso o meu reforçador com base no atraso da resposta. É isso que vocês fazem com o paciente. Vocês atrasam a entrega do reforçador com base nesse atraso da resposta. Então, a resposta de desejo aparece, você atrasa a entrega do reforçador. Falei que era complexo. Mas, enfim, com isso, os estudos da análise do comportamento, né, principalmente na filosofia behaviorista, eles são muito chatos. São muito complexos, são muito cheios de detalhes. Então, aí a gente acaba evitando os nomes para tentar deixar as coisas mais didáticas. Mas o nome técnico para isso é isso. Né? Atrasar o reforçador por meio desse reforço diferencial. Então, eu estou reforçando o animal, atrasar a sua resposta para que ele consiga receber o reforçador. Tem um reforço diferencial de altas taxas, que é receber o alimento
imediatamente quando ele bate. Aí você aumenta a taxa de resposta e você aumenta a condição de associação que ele vai ter aquilo imediatamente, que é o de altas taxas. Então, ele bate uma quantidade de vezes, quando ele bate a última, ele recebe imediatamente. Então, aqui eu estou atrasando as taxas de resposta para dar um reforço mais atrasado. Certo? Fez sentido? Tranquilo? Então, é basicamente o nome técnico, mas no final das contas é aumentar ou reforçar o comportamento de paciência. Pronto. De atrasar a gratificação. Tá? Gente, aqui foi tudo que a gente conversou até agora. Então, por isso que eu vou passar esses slides. Então, filogênese, ontogênese, sociocultural. Sobre os elementos de aprendizagem, condicionamento reflexo e operante. Então, aqui os slides ilustrativos, para ficar mais fácil com relação às associações, tá? Então, estímulo incondicionado, resposta incondicionada. Quando eu associo uma coisa com a outra, ou seja, quando eu associo um estímulo neutro com uma resposta, com um estímulo, incondicionado, esse estímulo passa a ter uma função. A função de eliciar uma resposta específica, um comportamento específico. Então, quando vocês olham, né, por exemplo, um aplicativo chamado X. Ok? Só que quando vocês entram no aplicativo e pedem comida e recebem a comida, toda vez que vocês então olharem o aplicativo X, vai salivar e vai aumentar a disposição em querer comer. Certo? Quando vocês passam em frente ao restaurante. Certo? Então você tem todas essas respostas associativas. Tudo, praticamente. Perfeito? Então aqui é a relação de resposta, inclusive o exemplo do iFood. Então, o aplicativo propriamente, né, lógico que a gente conhece o termo food, mas o aplicativo propriamente não tenha nenhum efeito até que você peça nele. Inclusive pode ter até um efeito aversivo. Você pede, o alimento não vem, o alimento vem estragado, hoje dá um calote. O motoqueiro foge com sua comida e aí você sai no prejuízo. Aí quando você vê o aplicativo iFood, já vem um ódio no coração já, certo? Então perceba que é justamente de acordo com as experiências e as relações onde estão esse alimento. E por isso que a gente fala para o paciente, além da identificação das variáveis que levam essas respostas, buscar também controlar a exposição e a disponibilidade dessas variáveis. Então, se o paciente tem uma bomboniera em casa, fica difícil. Certo? Se o paciente toda vez compra uma quantidade enorme de chocolate depois do almoço no trabalho e deixa lá na gaveta, fica difícil. Então, vamos ter dificuldade com relação a isso, porque o paciente vai ter que conflitar justamente com aquela resposta desconfortável que ele não está habituado a resistir. Então, qual que é a melhor forma nesse caso? Reduzir a presença do fator que leva àquela resposta desconfortável. Certo? E depois vai sendo trabalhado métodos de tolerabilidade. Existe um outro meio que dá para fazer isso, que a gente estava conversando, que é o que a gente chama de terapia de exposição e planejamento de resposta. Ah, Maicon, o paciente na frente desse alimento, ele acaba não tendo controle. Por exemplo, perdão, seu nome? Alessandro. O Alessandro que consome amendoim à torta direita aqui quando compra. O pote dura um dia. Então, qual que vai ser o trabalho com o Alessandro futuramente? Bom, sabendo que você agora não tem essa habilidade, então vamos trabalhar para resolver as outras questões. Depois que a gente resolver as outras questões, vamos comprar pá de amendoim. E vamos fazer o processo de exposição e planejamento de resposta. Alessandro, tal horário, tal circunstância, numa situação tranquila, você vai comer X gramas de amendoim, vai guardar ela e vai fazer uma outra coisa. Certo? No outro dia, mesma coisa. Então, eu estou fazendo um processo de exposição, mas com resposta planejada. Perfeito? Para que você não tenha essa concepção que a pasta de amendoim, ela naturalmente é um alimento que sempre vai te levar ao exagero. Certo? A mesma coisa com pacientes que têm dificuldade em controlar certos alimentos. Então, estou expondo você a esse alimento, só que de maneira controlada, planejada, e assim eu faço o processo de supervisão com você, controlando, conversando. E aí, como foi? Foi tranquilo? Deu muita vontade? Ok. Qual outra atividade que você fez de forma sucessiva que aliviou mais? Ah, quando eu fui caminhar. Ah, quando eu fui assistir TV. Ah, quando eu fui tomar um banho. Então, também alinha uma atividade posterior para que esse evento ele fique menos confortável. E a gente começa a transformar a função da pá de amendoim. E, inclusive, a sua crença sobre ela. Que não é comprei, comi no mesmo dia, eu sou desesperado. Certo? Isso está muito mais relacionado à relação que construímos com essa pasta de amendoim do que propriamente o efeito dela em si. Tá? Embora ela tenha uma característica palatável, mas você tem uma função que é aprendida
com base nas pessoas que você se relacionou e com as situações onde você comeu essa pasta. Certo? Ela não necessariamente caracteriza um comportamento de consumo total no dia. Isso aí é aprendido. Fez sentido? Então é a mesma coisa com o paciente. Além da procrastinação, você trabalha com esse processo de exposição e planejamento do comportamento dele. Porque isso ajuda o paciente a ter o quê? Maior habilidade e muda a concepção dele que ele não consegue se controlar frente a certos alimentos. Muitos pacientes chegam para você, nossa, não resiste chocolate, não consigo comer só um pedacinho. Na verdade, ele consegue. É que houve um processo de reforço na sua história que, se não comer a barra inteira, se não comer o pote de bis inteiro, então não tem por que comer. Certo? Então não está somente nas características alimentares, mas está justamente na forma como o paciente entende aquela relação com o alimento, ou como ele se relaciona com ele. Certo? Tranquilo? Gente, viu que deu para suscitar um monte de estratégias aqui para vocês trabalharem, né? Em casa, fez sentido? Estão cansados, né? Tá tranquilo, gente? Aguenta mais uns 20, 30 minutinhos? Né? Então, se eu vou estar presente aqui ou se eu vou estar devagando, outra história. Mas pode ir até meia-noite. Aqui é justamente a ilustração de resposta-consequência, tá? Então, produz uma consequência e essa controla o comportamento, que a gente pode passar os reforços, fuga, esquiva, etc. Então, justamente são elementos que eu... tudo ilustrado para vocês, para que vocês consigam assimilar isso melhor, tá? Aqui envolve outros elementos importantes que eu não falei com vocês, que é extinção. A extinção eu falei, né? Que é justamente quando o comportamento não produz mais efeito reforçador. Então, quando aquilo que ele faz não tem mais aquele mesmo efeito que tinha antes. Que é o que justamente vocês tentam trabalhar com o paciente. É que aquela relação com o alimento não tenha mais aquela função, certo alimento que ele exagera, que tinha antes. Vou usar você de exemplo. Que a relação dele com a pasta de amendoim não mais suscite comportamento de comer a pasta inteira. Certo? Então eu estou extinguindo um comportamento que se dá pelo consumo exagerado até acabar o pote da pasta de amendoim. Certo? Então é basicamente isso. E tem outros meios também, que é o punitivo. Aí o punitivo ele pode ser feito por meio do comportamento verbal. Aí você coloca o paciente, o quão aquele tipo de estímulo ele pode causar um prejuízo à saúde do paciente. Só que de uma forma que não ameace, mas sim que sinalize que aquilo vai criar um nível de prejuízo maior. Por hora. Então, Alessandro, né? Estou ruim de nome. Então, Alessandro, agora a pasta de amendoim não é um elemento viável para a gente trabalhar. Então, vamos deixar ela um pouquinho mais para frente. Nas suas refeições, finais de semana, vamos colocar outros alimentos que você não exagere tanto, certo? E mais para frente a gente trabalha com ela. Perfeito? Porque eu quero fazer um elemento de planejamento, para que você não tenha mais esse comportamento. Isso acontece em muitas situações onde o paciente ele se expõe a um alimento palatável e acaba desempenhando um consumo exagerado de diversos alimentos. Isso pode ser um episódio de compulsão alimentar. Tá? Ou pacientes que, quando comem esse alimento, estão pré-estimulados por meio desse alimento e acabam comendo exageradamente. E depois falam, já comi mesmo, só que o já comi ele é depois. Certo? Então, por isso que a gente, em certas situações, reduz a exposição e consumo desses alimentos para o paciente. Então, estabelece para ele... Com licença, professor. Oi. Uma experiência que eu tenho tá falando muito sobre a pasta de amendoim, né? Sim. E eu sempre acreditei que para não comer era só não ter em casa. E me casei e mais tarde minha esposa começou a trabalhar com doces. Mudou o ambiente e o contexto. Então foi sempre fácil para mim evitar doces e eu tenho muita dificuldade. E como ela começou a trabalhar, só o cheiro, né, do chocolate já vem essa vontade de comer. E eu comecei sempre a pensar, a refletir sobre, né? Falei, eu vou precisar mudar minha forma de pensar, porque ela trabalha com isso e é em casa. O que eu comecei a fazer? Eu tenho muita dificuldade também com pasta de amendoim. E não é bem o açúcar, é o chocolate. Eu comecei vez ou outra, eu acabo caindo nesse momento que eu como demais. Só que para sair disso, eu comecei a conversar comigo mesmo. Assim, eu vou comer a pasta, eu vou comer o chocolate, só que ao invés de comer, tipo, 5 colheres, eu vou comer 4.
Aí no próximo dia, a mesma vontade. Em vez de eu comer 4, eu vou comer 3. E assim, sucessivamente, eu comecei a vencer essa vontade, né, doida de comer sempre o chocolate e a pasta de amendoim. Vez ou outra eu acabo caindo de novo. Só que para mim sair, né, desse ciclo vicioso, eu vou vencendo assim. E a mesma coisa, às vezes acontece com barra de chocolate. Tem a barra de chocolate, chega no momento que eu não consigo nem, tipo assim, dormir, porque eu sei que tem a barra de chocolate lá no armário. Eu, às vezes, levanto e falo, não, tá bem. Eu, em vez de comer 4 quadradinhos, eu como 3 e vou deitar. E assim eu consigo vencer sempre essa vontade. Perfeito. Fantástico. Isso, inclusive, é chamado de dessensibilização sistemática. Que você se expõe a um certo estímulo, e você vai reduzindo e vai aproximando a presença dele e reduzindo a sua intensidade. Então, você está trabalhando isso de uma forma, né, que foi bastante importante, que é essa forma decrescente da exposição desse estímulo. Super válido. E o mais importante, você estabeleceu um plano de ação. Você falou, ó, tal dia 5, tal dia 4, tal dia 3. E estabeleceu um limite para isso. Isso é fantástico. Porque agora você lida com a exposição, só que você transformou a maneira como você se relaciona com o estímulo. Que não é só comendo exageradamente, mas em quantidades pré-estabelecidas, quantidades pré-planejadas. Perfeito. Aí, gente, Obrigado. é uma outra estratégia que dá para trabalhar. Seu nome, perdão? Ismael. Ismael. É uma estratégia que dá para trabalhar também. Reduções graduais e planejadas. Certo? Então, veja que tem vários fatores que vocês conseguem discutir com o paciente e abordar com ele para reduzir esse nível de dificuldade com certos alimentos. Porque é um pensamento que ele tem, mas é um comportamento aprendido de muito tempo. Então, vocês trabalham de que forma? Né? Através de um processo de intervenção que mude essa percepção dele, que transforme essa percepção dele. Mostrando que ele consegue muito bem reduzir essa quantidade. Planejando. E dando razão, esclarecendo e deixando isso tudo muito, muito transparente para o paciente entender o que está acontecendo. Tá? Tranquilo até aqui? Professor? Oi. Eita. Outro ponto. Agora temos a moda também do doce de leite, né? No pré-treino, pós-treino. E é delicado. Às vezes o paciente chega no consultório querendo saber do doce de leite. Estou treinando, eu estou indo na academia, né? Eu mereço. E às vezes eu sinto assim que é complicado a gente colocar na prescrição porque você não sabe qual vai ser o autocontrole do paciente nesse consumo. Por outro lado, em alguns casos a gente observa que é um incentivo para o cara ir treinar. Não, o meu pós-treino é um doce de leite, então vou ter que treinar, né? Então, às vezes a gente tem essa divisão. Então, eu acho assim, como tudo que a gente falou na aula, não existe um determinismo, né? A gente precisa analisar quem é esse paciente e para começar a aplicar ferramentas e estratégias com ele. Esse elemento que você citou, dele treinar em função do doce de leite, ela pode ser uma ferramenta viável inicial. Só que essa ferramenta não pode ser o único recurso que reforce esse tipo de comportamento de treinamento dele. Vou treinar apenas para comer, certo? Ele pode ser uma ferramenta inicial interessante, mas o paciente também tem que ampliar suas consequências sobre o que é importante no ato de treinar. Então ele tem que também desenvolver aquela aptidão com atividade de forma que não dependa de um reforçador paralelo sempre, ainda mais um reforçador que pode, né, suscitar eventualmente exageros dele com esses alimentos calóricos. Mas sim, eu acho que inicialmente pode ser uma estratégia importante. Assim como a própria refeição mais flexível pode ser uma estratégia importante para engajar o paciente na dieta ou na própria intervenção, né, dietética. Mas a gente não pode deixar o paciente somente preso a esse elemento, tá? Porque senão ele acaba perdendo o sentido do treinamento pelas outras vias que trazem benefício. Fica só preso no que ele vai comer depois do treino. Então vai treinar pensando qual que vai ser a sobremesa. E se você colocar isso como uma condição e não como uma recompensa? Por exemplo, se ele treinar, ele vai ter o doce de leite no pós-treino, você tem uma recompensa pelo treino. E se você colocar uma condição para ele poder incluir isso no planejamento dele? Por exemplo, no dia que você quiser comer, você pratica tal atividade física.
A forma de aplicação vai ser a mesma, mas O sentido vai ser outro. Isso. Se Pelo for- menos pro psicológico dele, me parece mais saudável isso, não é? O meu problema não é você usar, às vezes, essas estratégias pontuais com comida como uma forma de reforçar ou de motivar o paciente para ir. O problema é ela ser a única ferramenta. Entendi. Então, assim, como eu falei, pode ser viável colocar isso como recompensa ou colocar como condição de comer somente quando for treinar. Ou se for comer, treino no dia, tá? Meu ponto não é necessariamente esse elemento como estratégia, mas ser uma única estratégia. Entendi. Mas sim, é viável. Só que o paciente tem que entender, por meio do próprio treinamento, os benefícios obtidos a partir dali. Esse é o ponto. Porque senão distancia também Exatamente. o treinamento da pessoa considerar que é algo bom para ela. Não recompensa. Porque eu fiquei refletindo aqui e pensei que também distancia o treinamento de ser algo bom para o indivíduo. É igual remédio, é porque eu tô morrendo, então o exercício é porque é a única forma de eu comer algo que eu gosto. Perfeito. Distancia também, não é saudável colocar como uma condição recompensatória. Sim, Né? unicamente eu não concordo, sim. Perfeito. eu não concordo. Unicamente sim. Porque a ideia de você desenvolver um comportamento com o paciente é que aquele comportamento por si só faça sentido. Aquele comportamento ele já produz os benefícios esperados dele. Então, vai fazer uma alimentação saudável, não é só pensando na refeição livre no final de semana, certo? Mas qual que é o fundamento da refeição mais saudável, a dieta mais adequada, o alimento mais adequado para a vida dele? A partir da própria proposta da intervenção. Assim como treinamento. Treino para comer alimentos mais calóricos somente. Então, aí que entra outro ponto. A associação começa essa. Então, o treinamento ele tem como principal objetivo consumo de alimentos calóricos. A questão é a gente ampliar as consequências do porquê ele está fazendo aquilo. Então, eu amplio os efeitos, eu consequencio o comportamento do paciente. Então, ele tem um comportamento e eu aumento as variáveis consequentes, que é o que vai aumentar o efeito reforçador. Eu vou sinalizando isso para ele. E a partir da própria conduta, tá? Mas não é que seja um problema isso como uma base de estratégia eventualmente. O problema é quando isso é a única estratégia para manter ele fazendo uma única atividade. Aí que é o problema, certo? Porque aí o paciente perde sentido na atividade, tá? Eu entendi o doce de leite porque o Dudu ele ganha patrocínio de doce de leite, viu? Por isso que ele começou a propagar doce de leite pra caramba depois do treino. Exatamente, oxe, ele é dono de umas 2 fábricas aí. Você acha que do nada ele começou a falar doce de leite arbitrariamente? Não. Empresário nato. Do nada virou moda, todo mundo comendo doce de leite no pós-treino. Eu falei, caraca. Aí eu olhei, falei, ó, o Dudu, parceria com a Mu, tudo. Brincadeira. E aqui, gente, a relação que a gente discutiu, né, sobre antecedente, resposta e consequência, tá? Então, é basicamente essa análise que a gente abordou aqui agora para entender como eu analiso os comportamentos problemáticos desse paciente, qual que está no nível de hierarquia mais importante. Então, você não vai mudar tudo no paciente do dia para a noite. Você faz uma relação hierárquica de qual que é o pior que tem que mudar e qual que dá para deixar para depois. Prioridade. Então, não dá para fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, você trabalha com prioridades e as metas em cima desses comportamentos mais urgentes e aqueles que podem ser trabalhados mais para frente. Certo? Porque isso torna também o processo construtivo. Não fica naquela coisa mais abstrata. Tá? Porque, novamente, emagrecimento é todo um processo de um conjunto de comportamentos que façam com que o paciente alcance o déficit calórico e, consequentemente, emagreça. A questão é como a gente desenvolve esse conjunto de comportamentos, tá? Que é só para reforçar mais do mesmo. Agora, vamos salientar alguns pontos para finalizar, tá, gente? Em relação ao processo de controle e ingestão de alimentos, tá? Ou seja, a relação que envolve alguns motivos pelos quais os indivíduos comem em quantidades maiores de comida. Algumas das teorias, né, embora umas são mais respaldadas, outras menos, é justamente a teoria da externalidade, que se dá pelos estímulos alimentares disponíveis, perfeito? Então, novamente, você tem uma exposição hoje muito maior de comida no nosso dia a dia. Então, naturalmente, isso é o quê? Sugestivo, né? Torna o consumo cada vez maior, mais provável. Sabe qual é outro ponto importante? Existe um termo que até o professor Ney fala, que é o chamado bleach point, né, do alimento. Não é à toa que vocês compram aquelas batata chips e tem
uma certa porcentagem de vento, certo? De ar. Vento não, ar, né? Ar. Vento é foda, tá? Tem um ventilador ali dentro. Ar, né? Vento. Vento. É ar, enfim. Né? Enfim, vocês entenderam. Gente, são 4h30 também, né? Eu também, meu cérebro também não é de ferro. Então, com isso, assim, você muda o quê? A textura. Se tem mais ou menos concentração de ar lá dentro, o que vai acontecer? Você muda a textura da batata. Se você deixa a batata aberta, ela fica o quê? Murcha. Se você deixa uma concentração ou você deixa uma concentração menor, isso pode deixar a batata mais dura, certo? Então você tem um elemento que tem maior aceitabilidade social sobre aqueles alimentos. Então você potencializa os sabores desses alimentos, certo? Então você tem também todo um elemento industrial que vai ampliar o incentivo e o consumo desses indivíduos. Em alguns locais, por exemplo, acho que é no Canadá, se não me engano na Inglaterra, onde a obesidade principalmente aumentou de forma drástica, eles aumentaram os impostos sobre alimentos industrializados e alimentos mais calóricos. E reduziram os impostos de alimentos mais saudáveis. Aqui é o contrário, né? Aqui você vai fazer uma feira, misericórdia. Isso que a gente é um dos maiores produtores de alimentos, né, no cenário agrícola do mundo. A gente paga muito caro por alimentos que a gente produz, certo? Esse é um ponto problemático. Por exemplo, tem uma paciente na França e ela fala que com o que ela ganha lá, bem menos do que ela ganhava aqui, ela come muito melhor lá, melhor que pessoas que ganham aqui 10 mil reais para cima. Falou, se eu ganhasse 10 mil reais aí, eu não comeria tão bem igual como aqui. Salmão todo dia, vegetais todo dia, blueberry, tudo certo. Então há um incentivo muito grande em algumas regiões da Europa para que haja um consumo de alimentos mais saudáveis e uma tributação maior sobre os alimentos mais calóricos e industrializados. Então aqui a gente tem um problema também no cenário de incentivo, até porque alguém tem que ficar rico, né? Curiosamente, tem empresas farmacêuticas que elas produzem remédio para câncer e elas produzem também remédios, ou elas produzem também defensores agrícolas, ou seja, pesticida. Eu vendo o problema e vendo a solução, burro sou eu, certo? E assim como você tem várias empresas que vão fazer esse fomento de alimentos mais calóricos, mas em contrapartida eles estão também produzindo remédios para tratar doenças crônicas relacionadas ao excesso de alimentos calóricos. Certo? Então, se você vê mais abaixo, nesse angu tem caroço. Bom, outra teoria que discute também, a teoria que eu discordo um pouco, mas eu quero trazer para vocês porque é a teoria mais famosa, que é a teoria do ponto de ajuste. Tem a teoria do ponto de ajuste, tem a teoria do ponto de acomodação. O que quer dizer isso, né? Se a gente interrelacionar essas duas teorias. Justamente que, na medida que o paciente vai ganhando peso sobre uma certa condição ambiental, o que vai acontecendo? Já tá em Nárnia, já. Na medida que o paciente vai ganhando peso dentro de um certo contexto, uma circunstância, o que vai acontecendo? O cérebro, mais precisamente o hipotálamo, vai mudando a referência do peso que ele considera que é mais adequado. Então, se o paciente ganha 10 quilos, ele se mantém por algum tempo naqueles 10 quilos, há um reajuste de peso, certo? Esse reajuste acontece para baixo? Acontece. Só que a força e a pressão que ele faz para manter esse peso mais alto é muito maior do que para manter o peso mais baixo. Então, na medida que vai reajustando o set point, vai mudando esse ponto de acomodação, o que vai acontecendo? Mais difícil vai ser o emagrecimento desse paciente. Lógico, isso não está, né, de forma separada do ambiente que ele vive. Então, ele muda esse ponto de acomodação conforme os fatores ambientais que favorecem a manutenção desse ponto. Certo? Agora, para ele reduzir, o que ele tem que fazer? Não somente ter uma condição de forma contrafisiológica a perda do peso, mas também tem que o quê? Interferir nas variáveis que mantêm aquele peso naquele ponto de ajuste anterior. Então, por isso que é muito comum a gente observar os pacientes reganhar peso com muita facilidade. Porque você tem essa força biológica trazendo esse peso para cima, que foi acomodado, e você tem as variáveis ambientais que dão mais subsídio para essa força biológica. E aí que entra o nosso grande desafio, porque é basicamente remar contra a maré.
O Bruno Halper, ele usa um termo bem legal para isso, uma analogia, uma metáfora. É basicamente você subir na escada rolante que está descendo. Tem que fazer um esforço muito maior para conseguir chegar lá em cima, certo? Então esse é um outro ponto importante que envolve essas teorias que caracterizam o filogenético e caracterizam justamente onto e sociocultural. Que eu tenho a mudança biológica conforme as condições que estão ofertadas ali, e essa força biológica, ela resiste com muito mais intensidade quando há uma redução de peso. Lembra da simetria que eu falei para vocês? Ganhar peso não é tão ameaçador para a sobrevivência do que a própria perda de peso. Redução dos estoques de gordura, certo? E na medida que você tem uma pressão social que aumenta essa capacidade de ingestão, consequentemente, o processo de ganho é cada vez maior. Certo? Isso ficou claro? Então temos essa teoria, né, que também viabiliza esse tipo de condição. Baixa sensibilidade discriminatória ao apetite. O que quer dizer isso? Né? Quando a gente está discutindo sobre organização dietética, perceba que hoje vocês, em certos horários, se alimentam e sentem fome em horários que vocês já planejaram no decorrer de todo esse processo, né? Então, por exemplo, quem faz 4 refeições no dia, dá o horário da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, tranquilo, né? Então, ou seja, há um fator que vocês ancoraram, que é o horário, que é o momento, que é a circunstância, onde você vai fazer cada refeição de forma planejada. Um paciente que não ancora esses horários, o que acontece? Ele está muito mais sujeito a qualquer estímulo alimentar. De forma descompensada, né? Não é nem descompensada, na verdade, ele está reagindo aos estímulos de forma não discriminativa. Na verdade, ele tá sendo reativo a esses estímulos toda vez que desaparece. Vocês discriminaram. Não, tal horário eu vou comer isso, depois, 3, 4, 5 horas depois eu vou comer isso e assim por diante. Ele não. Ele não faz o processo de discriminação do horário, mas sim reage de forma mais frequente aos alimentos que vão ser colocados de forma disponível para ele. O que vocês utilizaram como recurso? Planejamento? Para controlar. Planejamento. Esse planejamento é o quê? Regras. Comportamento governado por regras. Vocês estabeleceram regras e foram reforçando o comportamento de vocês na medida que vocês construíram isso. Certo? Que vocês arbitrariamente estabeleceram os horários, quantidades e o que vocês vão comer. Então, por isso que esse cenário do planejamento, ele é importante. A descrição, o esclarecimento é importante, porque você começa a desenvolver uma sensibilidade maior discriminativa e uma referência, você ancora de uma forma mais específica o horário que ele vai comer. Então, por isso que aí entra uma outra polêmica, estratégias do comer intuitivo, com base como no horário que tem a fome, para um paciente que tem baixa capacidade discriminativa para entender o que é esse processo. Até porque, gente, a fome é o quê? É uma redução dos estoques energéticos, tanto no trato gastrointestinal, quanto também no estoque energético, certo? O que é o apetite? É a manifestação do desejo de comer, seja por motivos relacionados à fome ou qualquer outro motivo que envolve a disponibilidade de alimento. Então, quando o indivíduo vê um chocolate, mesmo que ele tenha comido há 1 hora, estou com apetite, estou com desejo de chocolate. A nossa orientação com relação ao ambiente, ela não é necessariamente direcionada através da fome. E nem precisa. Não é a fome só que tem que determinar os processos que envolvem a alimentação. Porque a gente tem uma capacidade ampla de conseguir gerenciar o nosso comportamento de consumo por outras variáveis que não sejam só a fome. Ainda mais num ambiente que ele é extremamente difuso, complexo, rico em alimentos calóricos. Então, usar a fome como recurso, ela pode justamente o quê? Viabilizar certo tipo de comportamento que vai levar ao ganho de peso. Certo? Então, o planejamento com base nessas variáveis ambientais é o que vai favorecer a sensibilidade discriminativa e uma referência do que, quando e a quantidade que vai comer. Não que ele precisa ficar preso nisso, mas com base em uma referência ele consegue ter pelo menos uma orientação do que fazer. Porque o que ele faz antes é, na hora que der na telha ou na hora que estiver disponível. Certo? Novamente, não é a rigidez dos horários e das condutas, mas é uma referência, uma âncora. Todo mundo precisa disso quando está fazendo uma mudança. Qual que é a referência que você tem para realizar determinada situação? Uma rotina. Exatamente, uma rotina. Tem que ter uma referência. No treinamento, por exemplo.
Referências com relação à execução de certo exercício. Você tem referências de como executar, a linha cinesiológica, a linha biomecânica para fazer a execução daquele exercício. São referências que vai ser utilizadas. Os horários, os momentos, o tempo de descanso são tudo referenciados, certo? A alimentação dentro de um cenário rico em alimentos também tem que ser referenciada, principalmente onde você tem comportamentos que não tem referência ou a referência dele é sempre que tiver algo disponível. E isso vem causando prejuízo e sofrimento. Então, o elemento do desenvolvimento de referência, rotina, planejamento, é o que vai justamente auxiliar o paciente a ter um guia para trabalhar. E a mudança desse guia vai ser de acordo com os resultados, com o feedback, com as adaptações dele durante o processo. Faz sentido? Então, por isso que eu tenho muitas críticas em relação a essas estratégias do convênio intuitivo. Lembra que eu falei para vocês que é intuitivo? Algo feito de forma inconsciente ou algo feito de forma habitual. Qual que é habitual de um paciente que apresenta comportamentos de consumo exagerado? Consumir exageradamente alimentos. Certo?